para Denise. Denise, hoje, dia 20 de novembro, comemoramos o Dia da Consciência Negra. Afinal, o que representa essa data? Por que dessa data? Olá, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês e poder falar sobre esse tema importante. Bem, primeiramente, o dia 20 de novembro foi o dia da morte de Zumbi de Palmares. Hoje em dia, ele é tido como herói nacional. Ele é um grande líder da resistência quilombola e ele morreu exatamente dia 20 de novembro. Há muito tempo, o movimento negro vem fomentando essa data para ser a data em homenagem a ele e o Dia da Consciência Negra. Mas foi desde a década de 70 que isso foi cada vez mais engajado. Porém, somente em 1996 que ele conseguiu ser reconhecido como herói nacional. Mas foi somente em 2011 que isso foi colocado no calendário. A gente tem esse feriado há pouco tempo. Mas o Dia da Consciência Negra, em 2003, através da Lei 10.639 de 2003, que ele foi colocado em pauta, o Dia da Consciência Negra. Mas ele não é só um feriado, não é só um dia de lembrança, ele, na verdade, é um dia de reflexão. A gente, aqui no Brasil, tem muitas questões históricas que são encobridas, principalmente sobre a questão relacionada à cultura africana. Zumbi de Palmares, por exemplo, é tido até hoje como uma figura polêmica, existe muita desvalorização sobre o nome dele, mas, na verdade, ele é um dos heróis nacionais, um dos símbolos nacionais. Mas por que isso acontece? O Dia da Consciência Negra é tido como um feriado e é muito desvalorizado como muitas outras coisas. Esse dia, ele é necessário para a conscientização das pessoas, a sensibilização sobre a desigualdade racial. O que acontece, por exemplo? Hoje em dia, a gente tem o mito da democracia racial. Existe o tido igualdade, a igualdade racial. Mas será que ela existe realmente? Para essa data não precisar existir um dia sobre a consciência negra? A abolição foi em 1880. Como ela aconteceu? Na verdade, existia a questão, a necessidade do embranquecimento. Existe principalmente... Vocês me ouvem bem? Figuras, a gente conhece, muito se fala sobre a Lei Áurea, por exemplo, tida como a Princesa Isabel. Mas o porquê que foi feita essa lei? Será que foi pelo cansaço das pessoas, por piedade? Ou será que existem outras questões? Na verdade, desde a Europa, existem teorias sobre supremacia racial. A raça branca era muito bem vista, era tida como mais intelectual, como mais inteligente, e existiu um interesse do Brasil em trazer essas pessoas para cá. Existiu o interesse de embranquecer a nossa parte. A maioria eram pessoas não brancas. Acho que tivemos problema com a Denise também, com a conexão da Denise. A internet hoje tá difícil. Vamos, Vocês então, a gente... conseguem me ver? Sim, tudo certo agora. Então, continuando. Existe a mão de obra vinda da África, a escravidão estava cada vez mais cara. Em compensação, na Europa, tínhamos a Revolução Industrial. A Revolução Francesa, perdão.
Logo, não era mais interessante para o Brasil trazer esses negros para cá. Por isso que começou várias campanhas sobre a abolição. Não foi por uma questão de piedade. Então, esses negros foram libertados, porém não inseridos na sociedade. Eles não foram devolvidos a principal questão que era pautada. Eles não eram mais vistos como seres humanos. Isso não foi devolvido. Eles não tinham acesso à educação, não tinham direitos iguais e não eram tratados e vistos de formas iguais. E será que isso não existe até hoje? Por isso que até hoje é necessário ter o Dia da Consciência Negra, falar sobre Zumbi de Palmares. Porque isso não acabou, a gente não alcançou a igualdade racial e talvez a gente nunca vá alcançar, porque as pessoas não são iguais, não têm as mesmas condições. Então, essa é a importância do tema e é por isso que é tão importante falar sobre isso, até hoje. Passo a palavra para a Elisa. Obrigada. Obrigada a você, Denise. Agora, Luísa. Todos os anos, nessa mesma data, vemos muitos posts sobre a igualdade étnica e a irrelevância dessa comemoração. Qual a sua opinião sobre o uso do termo consciência humana ao invés de consciência negra? Bom, primeiramente eu quero aqui dar bom dia para todos, todas e todes, dizer que é um prazer ter esse espaço, ocupar esse espaço e estar representando a CUT nele e dizer para você, Elisa, e para as pessoas que nos assistem, que o termo consciência humana, ele é um equívoco. Ele é um equívoco principalmente em se tratando de Brasil. Eu digo isso porque há uma afirmação todos os anos, as redes sociais, os grupos de WhatsApp, as mídias, eles fazem todo ano, no dia 20 de dezembro, essa discussão, onde eles tentam desconstruir, acho que a palavra é essa, desconstruir uma luta de séculos, onde eles tentam acalmar os nossos ânimos por direitos, afirmando que nós somos todos iguais. E aí a gente se pega observando questões simples da sociedade que muitas vezes passam batida, desapercebida. A afirmação de que nós somos todos iguais, ela chega a ser uma coisa irrisória, uma coisa engraçada, irônica, acho que até sarcástica. A primeira data, que é a reflexão da libertação dos escravos, que foi a data que nós negros brigamos tanto para que mudasse, esse bendito 13 de maio, porque, assim como a Denise colocou na sua fala anterior, ela nos deixa como pessoas totalmente incapazes, sem habilidades e sem possibilidades de vida, que fomos salvas por uma heroína, que na realidade é uma inverdade total. E aí a gente vem falando sobre a questão da resistência. 20 de novembro não é uma data de comemoração, diferentemente do 13 de maio, onde se construía a AFA da comemoração por conta da libertação. O dia 20 é um dia de resistir, um dia de discutir e problematizar a razão de estarmos aqui, a razão de estarmos na luta, a razão de, após mais de 30 anos de uma abolição assinada, a nossa liberdade, a nossa igualdade de oportunidades e de direitos não terem saído do papel. Nós avançamos, sim, por uma série de lutas e enfrentamentos da população negra, e por que não dizer de não negros que estão ali dando suporte, apoiando as nossas lutas, mas ainda há muito por se percorrer, ainda há muito por se conquistar. E aí a gente se vê hoje, por exemplo, hoje a gente se vê vendo o próprio censo, o IBGE sendo descaracterizado, quando eles afirmam em pesquisas que 64% das mulheres que têm a maior possibilidade de ser morta e de ser agredida e violada
são negras. Quando a gente fala de questões de violência policial, que também chega a ser uma ironia, porque uns órgãos que têm um maior contingente de negros é a Polícia Militar, e aí você assiste coisas absurdas, como essa noite, um cliente que se desentendeu com uma operadora de caixa ser espancado até a morte, por seguranças de um supermercado, um cliente negro. E aí nós começamos a fazer uma série de perguntas, essas perguntas nunca têm resposta. Perguntas como, por que uma segurança espanca um cliente até a morte? E nós vamos adiante, se esse cliente fosse branco, ele seria espancado até a morte? E aí alguém filma esse assassinato, e esse alguém era negro? Não. Será que se ela fosse uma pessoa negra, ela teria deixado que aquilo ocorresse? Então, essa questão da consciência humana, ela é uma farsa. Nós não somos considerados uma raça igual, uma etnia igual, nós nunca fomos. Falar de consciência humana é banalizar a luta, é banalizar os séculos de maus tratos e maus feitos, é banalizar a forma como a população negra foi excluída da sociedade e como essa exclusão foi romanticamente chamada de abolição. Essa é a questão, que as pessoas insistem em não falar. Nós não temos igualdade de oportunidade, nós não temos igualdade de direito, nós estamos assim, propensos a todo desmando e abuso, desde a mais tenra infância. O nosso cabelo não serve, porque o nosso lábio não serve, porque as nossas roupas não servem, porque a nossa religião não serve. Então, aonde está essa equidade humana da qual se fala tanto? Eu busco por ela há muitos anos e não tenho encontrado. Pelo contrário, o que eu tenho visto são pessoas tentando manter o status quo, processando uma empresa porque ela faz um projeto de busca por equidade étnica, dizendo que o absurdo ela querer falar de racismo dessa forma, que ela está cometendo um racismo contra a população branca, numa instituição que não tem lideranças negras. Como isso poderia ser chamado racismo? Se não, o nome correto seria política afirmativa. Essas políticas afirmativas que são chamadas de mimimi, que são chamadas de vitimismo, que são chamadas de todos os nomes para mascarar que a nossa luta ela é legítima. Ela é legítima e ela é constante, sobretudo na periferia, nas pessoas de baixa renda, nada dessas pessoas, elas começam a lutar no momento que elas nascem. Porque elas não têm uma saúde decente, elas não têm um saneamento básico, elas não têm uma escola que dê conta, elas não têm o mínimo que a maioria das pessoas tem para viver. E aí eu amplio dizendo que muitos vão dizer, não, mas não tem só negro nessa situação. Realmente, não tem só negros nessa situação, mas nós somos maioria. E aí, por conta da não afirmação e de não se reconhecer negro, nós temos um outro fenômeno, que são mestiços, que por meu entendimento também são negros, que vivem esta mesma situação, mas que não se reconhecem negros. E aí, muitas vezes, eles acabam reproduzindo o discurso da branquitude, o discurso eurocêntrico, de que nós temos que batalhar e lutar, e que se nós nos esforçarmos imensamente, teremos o acesso que todos têm. E isso seria muito interessante se a sociedade fosse realmente algo igual. E aí eu concluo dizendo que um exemplo disso e da necessidade de que a gente não se atenha à fala do senso comum, é a palestra de Chimamanda Adichie, feminista nigeriana, quando ela diz do perigo da única história. Essa reprodução desta falácia da consciência humana, ela vem todos os anos na busca por construir um senso comum, esse senso comum que pretende desconstruir
a nossa fala de luta e de resistência. E é muito importante que a gente não caia nessa armadilha. Elisa? Obrigada, Luísa. Obrigada por sua importante contribuição para essa nossa reflexão, né? Você colocou na sua fala, né, de como às vezes o racismo é colocado como mimimi, vitimismo, né, e que algumas pessoas chegam, inclusive, a dizer que o racismo é uma via de mão dupla. Existe racismo reverso, Luísa? Olha, às vezes a gente tenta manter a coerência, né? Porque são coisas que afetam a nossa vida e a vida dos nossos, e não tem como não tem como ser indiferente a isso. Então, eu vou tentar ser lúdica. Séculos atrás, um navio chegou nas costas africanas e trouxe das suas costas vários povos. Esses povos eram de lugares diferentes, eram de idiomas diferentes, de ensinamentos culturais e, às vezes, até religiosos diferentes. Eles foram colocados nesse navio e passaram por todo tipo de absurdo e de atrocidade até que chegassem aqui. Quem conseguiu chegar passou por uma outra série de abusos e afrontas. E chegando aqui, a vida útil de um escravo ela não chegava a 5 anos. Documentos dão conta de pessoas que lidavam com escravos, de que os abusos eram cometidos e que à medida que os escravos tinham 3, 4 anos que eles trabalhavam, quando sobreviviam a tudo isso e a todo o abuso, eles estavam fazendo, no termo de hoje, hora extra. Não existia um escravo que conseguisse envelhecer diante do abuso, da tortura, dos maus tratos, do estupro, das mutilações e de uma série de outras barbáries. E aí, as pessoas falam de racismo reverso. Nós fomos libertos, sem nenhuma política pública de acolhimento, sem nem mesmo a afronta de nos devolver para nossa terra, falar, não, acabou, então, vamos devolver, ver de onde era. Haviam documentos que davam conta de quem nós éramos e de onde nós vínhamos. Eles foram destruídos num entendimento de que os documentos seriam destruídos e que nós seríamos miscigenados na força do estupro até que não houvesse mais negros nesse território. E isso é um resumo simples de tudo do que é a história do negro no Brasil, como ele chegou aqui, como ele foi liberto e como até hoje ele vive as consequências desse processo tosco que foi o sequestro da nossa população, do continente africano até aqui. E aí a gente fala do processo de chegada europeu ao Brasil. Então a gente começa por Portugal. Portugal chegou ao Brasil como invasor e não descobridor, submeteu às piores barbáries a população indígena, que é a população legítima proprietária dessa terra, se deu conta de que eles não tinham uma certa resistência para lidar com as questões de trabalho, e por conta disso foram lá nos sequestrar. Essa é a primeira chegada europeia no Brasil. No segundo momento, que é o momento pré-abolição, nós tínhamos no Brasil pessoas criando políticas que dessem conta de trazer população europeia já no intuito do clareamento da população, do apagamento de toda a barbaridade que eles fizeram. E aí, anos antes da abolição, já havia um projeto. Já haviam projetos de lei para receber os migrantes, já havia projeto de cedência de terra para esses migrantes, já havia um projeto de salários para esses migrantes.
havia toda uma estrutura para dar conta da chegada desses migrantes ao Brasil. Em contrapartida, não houve nenhuma estrutura para dar conta de corrigir ou ao menos mitigar o que foi feito com a população africana trazida para cá a laço. Então, falando dessas formas de vida e da construção dessa ocupação do território pelo europeu e pelo africano, já não tem o que se discutir sobre o racismo reverso. Nós não fomos trazidos aqui por vontade. Nós não vivemos aqui por vontade. Muitas de nós geraram filhos de seus senhores não por vontade, e tiveram seus filhos vendidos como cria. Então, muito diferentemente da ocupação europeia, a estrutura da construção social do Brasil é racista. Ela é racista e ela é classista. Então, não há o que dizer sobre o racismo reverso, porque não houve. E aí eu faço até uma lembrança da Mabel. Eu fiz um curso maravilhoso com Mabel Assis, que hoje não está mais com a gente. Ela foi encontrar a ancestralidade dela no ano passado. E ela dizia isso, ela dizia, quando alguém te perguntar por que você acha que não existe o racismo reverso, você pergunta para ela se houve um navio branqueiro que foi à Europa e amarrou todos os europeus e colocou na galé de um navio e os torturou, os estuprou, mutilou e assassinou e jogou os corpos de quem não conseguiu chegar a essa terra no mar, ou às vezes deixou ele morto ao lado dos vivos, para que os vivos lembrassem de não morrer. E aí, quando eles falarem que é isso, que você está enganada, você pergunta a eles por que tudo que é referência negra é tratado com demérito. Porque ninguém ofende alguém chamando ele de urso polar. Porque ele é sempre o macaco, ele é sempre o urubu. Ele é sempre algo que é direcionado para a negritude, como se o enegrecimento de qualquer coisa fosse um fator depreciativo, fosse um fator de demérito. E para isso não precisa ser nenhum estudioso, não precisa ser pedagogo, não precisa ser filósofo. Neste Brasil, para saber de tudo isso, você só precisa ser negro. Porque eles vão te ensinar desde o dia em que você nascer, que você não pode e você não deve querer estar onde eles não querem que você esteja. E é isso que incomoda hoje a sociedade. As políticas públicas afirmativas, elas deram conta de nos dar o embasamento teórico para somar a nossa vivência. E é fundamentado nesse embasamento e na vivência que nós estamos buscando e ganhando cada vez mais vez, cada vez mais voz. E isso incomoda, porque nós não vamos retornar nem para aquele lugar onde desejaram que nós nunca tivéssemos saído, nem para aquele lugar onde a gente tinha vergonha de usar nossas roupas, onde a gente tinha vergonha de professar nossa fé. Hoje existem leis, e para além dessas leis, nós temos população preta consciente, formada, que vai fazer essa discussão. Mas realmente eu não tenho ilusão. Eu já disse isso outras vezes, não é uma questão de drama, não é uma questão de tentar impactar, não, é um fato. Eu hoje tenho 44 anos e eu não creio que eu vou ver essa sociedade pela qual eu batalho. Eu não creio. Mas eu também não creio que nós devamos desistir de batalhar por ela, porque a minha ancestralidade, ela me ensina. Para que eu estivesse hoje aqui, muitas pessoas viveram e submeteram a muitas coisas. Então, eu tenho a obrigação e eu tenho a responsabilidade de continuar na luta pelos que estão chegando. Porque eles merecem, assim como nós merecemos e não tivemos, uma sociedade que nos olhe com igualdade de direito, com respeito e com oportunidade, e que não reconheça em nós
vítimas de nada, mas pessoas plenas de aptidão e capacidade, assim como todas as demais, e que a nossa etnia não seja fator de censura, não seja fator de impedimento, e não seja o fator que eles utilizem para nos diminuir. E para isso é essencial que haja, que haja não, porque já há uma legislação que dê conta de ensinar a história do oprimido, que não se conte nas salas de aula somente a história do vencedor, porque a história do vencedor, ela carrega uma série de mentiras, uma série de falácias, que, para além de nos desconstruir enquanto pessoas, não nos representem nada. Tá? Eu encerro dizendo que eu acredito que esse é o único caminho. A educação é o único caminho para a desconstrução de todas as formas de conceito, e para que a gente possa ter cada vez mais pessoas não negras que estejam imbuídas, que sejam parceiras nesse entendimento de que nós somos, sim, nós não somos iguais, nós somos semelhantes, não somos iguais, mas não podemos ser tratados com tanta diferença. Obrigada, Luísa. Obrigada pela sua fala, sua reflexão, tanta lucidez e força. Denise, né, a gente, depois dessa fala da Luísa, né, tão impactante, existe uma desvalorização da cultura negra, né, e preconceito a tudo que é de matriz africana. Por que você acha que depois de tanto tempo isso ainda ocorre? E na trilha da fala da Luísa, como que isso poderia mudar? Tá muda. Bem, realmente, depois da fala da Luísa, eu fico totalmente impactada. A razão pela qual o racismo é visto da forma que é visto, e que a todo momento nós somos inferiorizados, a nossa dor é minorizada, é porque não existem falas em escolas, como a fala da Luísa nesse momento. É assim que deveria ser falado nas escolas. É assim que as pessoas deveriam conhecer a escravidão. Mas não é assim que a história é contada. Como a Luísa bem disse, é só a parte do vencedor que é dito. Ninguém fala sobre a dor que os negros sentiram. Ninguém fala sobre o embranquecimento da população. Quem ouve essas palavras nas escolas? Não existe isso. E isso faz com que a gente reflita de uma forma mais profunda. É bom para mim, como negra, ouvir isso de alguém. Mas eu nunca ouvia dessa forma nas escolas, por exemplo. Será que as nossas crianças negras, hoje em dia, em 2020, eu me formei em 2006, será que elas estão ouvindo da forma que a Luísa falou? Passando a dor ou não? Eu te garanto que não. Eu lembro que nas escolas eu fazia trabalhos sobre as diversidades africanas, sobre vários povos, mas isso não me era muito passado, as diferenças. Não era ensinado sobre racismo, era ensinado que o racismo é errado, mas não que o racismo é dor, e o racismo é dor. O racismo causava dor na época da escravidão, o racismo causa dor hoje. O racismo causa exclusão hoje. E nada disso é dito nas escolas, pelo contrário. Quando as crianças elas vão reclamar sobre situações que elas têm de exclusão, essas crianças são escutadas, são acolhidas. Será? Eu não fui. E eu tenho certeza que muitas crianças hoje não são. E se você não é escutada, você provavelmente, depois de um tempo, você vai deixar de falar sobre isso. Nas escolas, principalmente nas particulares, você olha ao seu redor, quantas pessoas negras que sabem o quanto aquilo é dolorido, estão lá para te acolher, para te ouvir. Quantas professoras negras você tem
para falar de um racismo de uma forma que a Luísa falou? Ou quantas professoras brancas vocês têm mais sensibilizadas? Ou quantas professoras que gostariam de falar isso têm o apoio da diretoria? E uma coisa eu te falo, em 2011, tem uma lei, em 2003, tem a Lei 10.638. Ela mudou as leis e diretrizes de ensino da educação nacional e tornou obrigatório o ensinamento sobre a cultura negra, sobre a cultura africana, sobre a cultura afro-brasileira, para a gente não ficar reproduzindo por aí que ocorreu a abolição e que está tudo certo. Tem que falar que não houve políticas de inclusão, tem que falar tudo isso que não é falado nas escolas ou não dado a ênfase suficiente. Mas será que essa lei é aplicada corretamente? A gente tem realmente a valorização da cultura negra, o ensinamento a valorizar? Hoje em dia, eu ouço muito sobre o mito da democracia, eu ouço sobre muitas questões e eu ouço sobre uma palavra muito interessante. O brasileiro deveria ser mais patriota. O brasileiro deveria se preocupar mais com a cultura. Mas qual cultura que ele está preocupado? É a cultura europeia, claro. A gente tem que valorizar o que é de fora, ver, mas não é dito aqui sobre a cultura negra, não é valorizada. Quem nunca ouviu que a macumba, e peço perdão por usar, mas usando a palavra que as pessoas usam, deixa a vida das pessoas para trás. Uma pessoa pode ostentar uma cruz, mas os adornos de uma religião de matriz africana é mal visto, não tem por que frequentar. A gente fala no mundo inteiro, todos os dias a gente vê manifestações sobre o Holocausto. A Alemanha tem vergonha, mas ela fala. A gente não fala sobre a escravidão, sobre a dor, a gente não fala sobre o racismo. A cultura negra, ela não é valorizada. Isso desde a escola. E a gente cresce continuando isso, não valorizando, não trazendo essas pessoas a condições humanas, negando direitos humanos básicos. Direito básico, saber sobre a sua história. É o meu direito saber sobre a minha história. E não é isso que é falado. A gente não pode mais falar sobre o racismo porque ele é velado. Qual é a intenção de todos os dias desqualificar a nossa dor? É tudo isso para manter que o país tem igualdade racial. Então, por que ainda acontece a exclusão? Existe essa igualdade, se existe a valorização da cultura negra, se o negro é visto como branco, por que a gente não vê? Por que a gente não vê nos grandes? Por que a gente abre a revista Forbes? Por que a gente não vê a maioria negra da população? Essa desvalorização, isso começa desde a educação. As crianças negras têm os maiores índices de evasão escolar, depressão, reprovação, dificuldade nas escolas. Isso não é uma questão racial? Ninguém faz esse link? Racismo é confundido como bullying nas escolas. O bullying é triste, é terrível, mas não é a mesma coisa de racismo. Racismo, as pessoas são minorizadas por causa da sua cor, seu cabelo. Isso dói muito, porque são coisas que têm a ver com a nossa essência. Mesma coisa a questão da religião. Se a gente não mudar a educação do nosso Brasil e a reeducação das pessoas, começar a fomentar debates, não só no dia 20, como hoje, em outros dias, não só no dia 15, o Dia da Mulher Negra Caribenha, dia 15 de julho, em outros dias, a gente não vai alcançar a equidade racial, ou seja, tratar as pessoas na medida das suas desigualdades. Porque são desiguais, a gente não vai alcançar, nós nunca vamos ver mesmo a igualdade, porque nunca vai conseguir. Como a gente repara uma história dessa?
O exemplo da Luísa Trajano é perfeito. A gente tentou uma política afirmativa e olha como é tratado. Agora, em todos os momentos, existem processos seletivos de maioria branca e ninguém questiona nada. Existem 10 candidatos, 6 negros, 4 brancos. É uma pessoa branca, você chega na empresa, às vezes não tem nem pessoas negras servindo, sequer na camada mais baixa, e isso não é questionado. Agora, é questionado as políticas afirmativas. Então, tudo isso muda na educação. Como diz a Zúlia Zanetti e a Mônica no livro da Jurema Werneck, um olhar sobre as lutas sociais e de políticas públicas, da Joana Werneck, eu recomendo, é incrível. A escola é um espaço de reprodução. A escola reproduz o racismo, e mais do que isso, ela naturaliza o racismo. Então, nós vamos crescer naturalizando o racismo. Então, está tudo na educação e nas políticas afirmativas para realmente alcançar essa igualdade. E, com certeza, na valorização da cultura negra. Desmitificar um monte de coisa e ressignificar. Encerro a minha sala aqui e devolvo para a Elisa. Muito obrigada. Obrigada, Denise, pela sua contribuição, né? Temos muito a caminhar, muito a fazer, né? Um caminho, vamos juntas aí. Será que a gente consegue umas palavras da Irene agora? Olá, todos me ouvem? Sim. Bom dia. Bom, é impactante, né? É um misto de... É muito triste, é um misto de revolta e de emoção, esses depoimentos das nossas conselheiras. É realmente uma aula que as meninas trouxeram e abordam o tema com muita propriedade. É um depoimento, de fato, é um depoimento. A gente realmente chega a se emocionar. Estamos lutando para que tudo isso mude. A Luísa comenta que ela acha que nessa vida ela não vai conseguir ver essa mudança, mas a gente espera que essa mudança chegue, essa mudança vai chegar, nós temos que ter fé nisso. Bom, eu quero, no início eu não consegui falar, eu não sei se a Elisa chegou a apresentar, quero pedir desculpas pela instabilidade na internet. Eu sou Irene Araújo, eu sou a presidente do Conselho Municipal de Políticas para Mulheres de Guarulhos. A gente tem a honra hoje de contar aqui com a presença de 3 grandes mulheres, 3 conselheiras que fazem parte do nosso conselho. Um conselho que é ativo, um conselho que é engajado na luta contra a violência, pela luta contra a violência da mulher. E exatamente por isso nós preparamos uma programação para ser apresentada nestes 21 dias, que são os 21 dias na luta 21 dias de luta contra a violência da mulher. É uma campanha mundial, e aqui no Brasil ela inicia no dia 20 de novembro, exatamente no Dia da Consciência Negra, por isso trouxemos essa abordagem hoje, mas na nossa programação teremos outras atividades. Eu quero aqui, então, agradecer a presença dos que estão conosco, saudá-los e convidá-los a participar conosco nas nossas próximas reuniões, que nós estamos preparando com carinho, e a gente vai estar divulgando, então, para vocês, ok? Obrigada. Eu passo a fala novamente para a Elisa, então. A gente tem uma apresentação, né, Elisa? Acho que ainda não foi feita. Obrigada a todos. Então, vamos agora passar as perguntas e os comentários, e aí depois a Denise e a Luísa vão fazer as falas finais delas, né? Queria agradecer aqui a participação de todo mundo. A gente tem aqui a participação do CONPI, que é o Conselho Municipal da Igualdade Racial.
eles estão convidando para dar uma passadinha no canal do YouTube deles também, porque saiu um vídeo hoje sobre a marcha do 20 de novembro, então quem puder acompanhar. Agradecer aqui a participação da equipe técnica, da Subsecretaria da Igualdade Racial, está todo mundo participando aí no chat, a Sueli, Silvana, a Vera, a Kátia, a Meire, a Magda, que é a nossa vice-presidente também, está presente aqui, outras conselheiras também, a conselheira Dalila trouxe algumas notícias, como a pandemia, a desigualdade racial no mercado de trabalho bate recorde, mortalidade materna é maior dentre as mulheres negras, maioria no sistema penitenciário, né? A Inês colocou hoje que vamos ter tuitaço a partir das 12 horas, vidas negras importam, né? E a Magda fez uma pergunta, como fazer para vencer o racismo entranhado em nossos corpos e mentes? Então, eu passo para as meninas fazerem, né, os comentários e suas considerações finais. Posso começar? Eu reitero a minha fala anterior. Só primeiro, deixa eu consertar, é dia 25 de julho, o Dia da Mulher Negra Caribenha, já caminhando para as minhas considerações finais. Eu acho que a educação, com certeza, é o segredo. Acontece que a gente cresce como pessoa negra sendo sempre desqualificada desse racismo. Que não precisa, que não é para tanto, que tem a igualdade, que não tem por que falar, porque isso a gente vai crescendo e vai enraizando, né? A gente vai deixando de lado, não, realmente eu consigo, se eu batalhar eu consigo. E realmente, se a gente batalhar, a gente consegue, mas não da mesma forma. Isso se conseguir. Isso não é mimimi, isso é um fato. Imagina ser a vida toda inferiorizada, ter os seus clamores descartados, desvalorizados, ver a sua cultura em todos os cantos sendo desvalorizada. Você vai crescer uma mulher forte, segura? Talvez não. Então, precisa de muita educação, valorização da cultura e de reeducação. A gente precisa identificar sobre isso e, na gente, realmente começar a se questionar. Muitas pessoas negras não estão engajadas no movimento negro, e eu não digo de adesão, mas engajada com questões raciais, porque são desacreditadas, compram a ideia da igualdade racial, e aí acabam ficando adormecidas para as causas, se convencem. Vem uma pessoa como eu, como a Luísa, falar, elas estão ali, então é possível, sim, é possível. Porém, isso não diminui a luta das outras. Isso não quer dizer que nós não tivemos lutas. Isso não quer dizer que eu, como advogada, vou tentar adentrar no fórum e talvez seja barrada como negra. Às vezes a pessoa não vai dizer isso. Como hoje em dia o racismo ele é velado, quando a gente fala, nossa, mas eu fui barrada porque eu sou negra. Não, mas a pessoa falou isso, não, então não é. Só que por coincidência, ele está acostumado a ver pessoas negras do lado de lá da cadeira, não aqui, como advogada. Então, eu acho que a educação e a reeducação, a significação e a conscientização das pessoas realmente é o caminho para começar a combater o racismo e dar valor e dar força para os movimentos sociais. E eu quero aproveitar e agradecer a oportunidade dada pelo Conselho Municipal de Políticas para Mulheres, que eu tenho muito orgulho. Agradecer a Valéria, que hoje está atrás, mas sempre está ao meu lado, na qualidade de presidente da Comissão da Mulher Advogada, e sempre me auxilia e está por aqui. E a todos que estão assistindo, eu agradeço, e aqui eu encerro a minha fala. E passo de volta para a Elisa. É com a Luísa agora, Luísa. Bom, eu penso que são duas coisas essenciais para que a gente possa fazer um enfrentamento que seja mais eficaz no combate ao racismo. A primeira questão é que o ser humano não negro, ele se reconheça. Ele se reconheça como produto de uma sociedade eurocêntrica, ele se reconheça como uma pessoa privilegiada, porque é necessário
é necessário que a população não negra, ela se veja nesse lugar. Ela não se sinta ameaçada pela nossa vontade de espaço. Ela não se sinta ofendida e agredida, porque quando isso acontecer, é porque ela vai se reconhecer como privilegiada. Sem sair desse lugar de privilégio. Não há o que ser feito na sociedade, porque o racismo que é estrutural da sociedade, por si, ele já dá conta, através das suas adequações e adaptações ao longo do tempo, ele dá conta de nos enquadrar em determinados lugares. E enquanto a população branca, ela não se reconhecer como cidadãos e cidadãs, pessoas de privilégio, fica muito complicado colocar na cabeça dessas pessoas que a nossa busca por igualdade ela é legítima. Essa é uma questão. E a outra questão é o autopoliciamento, porque o racismo ele é estrutural e ele está na população negra também. É esse racismo estrutural que deixa um negro assustado quando vê outro negro na rua à noite. E isso não é o racismo de um negro para o outro, isso é o sintoma da estrutura racista da sociedade. Então, construir em nós esse entendimento que muitas vezes, se não for bem observado, coloca contra nós mesmos. Não reproduzir comentários como, o negro tem racismo dele mesmo. Não tem. Ele não tem. Ele é vítima da estrutura racista da sociedade. Como muitas vezes eu vejo pessoas dizendo, eu conheço muitas pessoas assim como você. Elas dizem que a pessoa é assim como eu. Elas não conseguem dizer preto. Elas não conseguem dizer negra. Assim como eu. O que tem de tão estranho na negritude que essa palavra ela não pode ser usada? Ela está sendo banida, ela é tratada como uma ofensa. Então, eu penso que para se lutar e se alcançar uma maior eficácia nas questões de combate ao racismo, é necessário essas duas medidas. A autodesconstrução contínua, enquanto branco privilegiado, e o policiamento constante, enquanto negro consciente, que quer ver essa mudança acontecer. E aí eu encerro aqui agradecendo pelo convite, agradecendo pelo espaço. É realmente um orgulho para mim fazer parte do CONPIR e fazer parte do Conselho de Política para Mulheres, que são conselhos atuantes que buscam por uma sociedade melhor. Agradeço por tê-las conhecido, Irene, Elisa, Denise e a Valéria, que eu não tenho o que dizer da Valéria. E encerro dizendo que a minha fé me ensina que não existe o velho sem o novo, e não existe o novo sem o velho. E nós estamos aqui fazendo a ponte entre a ascendência e a descendência na busca por um mundo melhor para todos nós. Obrigada, Luísa. Queria novamente agradecer a todos, agradecer a Valéria pelo apoio de sempre, né? E a Luísa e a Denise por serem tão generosas conosco, partilharem seus conhecimentos, reflexões e experiências de vida. Que bom que o Conselho tem vocês e pode contar com vocês. Teremos outro evento no dia 25, acompanhe aqui no canal, e a gente gostaria de encerrar esse evento com uma homenagem à querida Mabel Assis, próximo à data de 1 ano da sua passagem. Assistente social, mestre em antropologia, doutoranda em antropologia social e servidora na Prefeitura de Guarulhos, ela participou do processo de construção da antiga Coordenadoria da Mulher e da Igualdade Racial de Guarulhos, trabalhando arduamente na formulação das políticas de gênero e igualdade racial do município. Se estamos hoje aqui, é porque existe uma Mabel, que ela continue sendo nossa inspiração e guia para que sigamos trilhando os caminhos de seu legado. Eu vou tentar passar um vídeo aqui da Mabel, não sei se a gente vai conseguir, a gente testou antes.
Vamos tentar aqui ver se vai funcionar o som. E aí, deu certo?